Olha, quando eu quero descobrir alguma coisa, eu sou pior que o FBI. E eu vou provar, vocês vão ver. Teve uma vez que meu marido estava aprontando e eu comecei a desconfiar. Ele criou um perfil fake, sabe, no Instagram. Porque foi assim, o celular dele estragou e aí foi para assistência, precisou ficar alguns dias na assistência. Enquanto ele não pegava o celular dele, ele ficou mexendo no computador. E aí que eu comecei a desconfiar, porque toda vez que ele tava mexendo no computador, que eu entrava no quarto de uma vez, ele fechava a página e ele ficava todo assustado, sabe? Teve uma vez mesmo que ele tava mexendo lá e eu fui chamar ele para jantar. E aí no que eu cheguei, ele fechou a página, ficou todo assustado, desconfiado, achando que eu tinha percebido alguma coisa, que na verdade eu percebi, mas eu não dei na cara, eu não demonstrei para ele que eu tinha percebido. Chamei ele para jantar, a gente jantou, normal, rimos, brincando, eu super na cara de pau, sabe? E aí depois que ele jantou, ele viu um filme e foi dormir. E no que ele foi dormir, eu corri pro computador para ver se eu encontrava alguma coisa que ele tava mexendo. Mas no histórico não tinha nada, a não ser que ele tava mexendo no Instagram. E eu tentei entrar, só que o Instagram não estava logado, sabe? Não tinha nem o endereço ali, não tinha senha nem nada. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, gente, como que eu vou entrar nesse Instagram para poder saber o que ele tá fuçando? Bom, passou um tempinho disso, não muito, né? Porque foi antes dele pegar o celular e eu acho que o celular dele deve ter ficado uns 10 dias na assistência. Eu tava trabalhando e eu recebo uma sugestão do Instagram. Eu tava mexendo no Instagram e eu vi uma sugestão. Não tem quando o Instagram dá uma sugestão de perfis lá pra gente? Um perfil de nome Luca, não tinha nenhuma publicação, não seguia ninguém, um típico perfil fake. E eu pensei, né, de quem será, né? Por que o Instagram me sugeriu? Só que eu sou enfermeira e lá no meu trabalho tava uma correria, então fechei o celular, guardei o celular e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa naquele dia, que eu tomei banho, que eu coloquei meu pijama, que eu deitei um pouco no sofá para poder relaxar, eu lembrei, eu fui procurar o perfil e fui, né, fuçar, ver se eu conseguia ver alguma coisa, alguma pista. Só que até então eu não tava linkando esse perfil com o meu marido. Até que meu marido chega do serviço, vai tomar banho, me dá um beijo e vai mexer no computador. Parece que aquilo me deu um estalo na minha mente, que parece que foi as peças de um quebra-cabeça se juntando. Eu lembrei que a ex-esposa dele perdeu um filho dos dois e ela já estava no 7º mês de gravidez. E uma vez ele me contou que o filho deles ia se chamar Luca. Olha o tanto que ele foi burro. O cara faz um perfil fake, coloca o nome do perfil fake do filho deles que ia nascer. Foi muito burro, né? Aí que eu queria saber o que ele estava fazendo. Se ele estava com um perfil fake, é porque ele estava aprontando. E eu pensando assim, gente, eu tenho que descobrir logo. Porque se ele pegar o celular, acabou, né? Se ele pegar o celular e voltar a mexer, como que eu vou descobrir? O computador, ele ficava num quarto que era um quartinho da bagunça. Onde a gente guardava tudo quanto é bagunça, era lá. E dentro desse quarto tinha um espelho bem grande que estava ali porque ele não cabia no nosso quarto. Um dia, olhando aquele espelho, olhando o computador, olhando a parede em frente ao computador, eu tive a ideia de colocar o espelho em frente ao computador e aí eu saí do quarto, vim para a porta para o lado de fora, liguei a câmera do celular, filmei o espelho para ver se ia mostrar o reflexo do computador, entende? E aí eu fui ajeitando o espelho de modo que quando ele sentasse não ia cobrir o reflexo, ia dar para eu ver. Coloquei o espelho lá. E ele estava tão envolvido na safadeza dele que ele nem percebeu que eu tinha mudado o espelho de lugar, que eu tinha colocado o espelho naquele lugar. E aí, beleza, teve um dia que aconteceu como de costume, chegou, me deu um beijo, tomou banho, correu pro computador. No que ele foi pro computador, eu fui para a porta. E aí eu fiquei assim no cantinho esquerdo da porta, do lado de fora, claro, de modo que ele não me visse, né? Que ele não percebesse que eu tava ali.
E aí, no que ele tava mexendo no computador, eu comecei a filmar o reflexo do espelho. E eu dei bastante zoom, tipo, de um tanto que não ia distorcer a imagem, que a imagem ia ficar bem nítido, mas de um tanto que dava para eu ver bem o que ele tava mexendo no computador. E eu vi que realmente ele tava no perfil fake e ele tava conversando com 2 mulheres. Aí eu deixei, sabe, gravar, porque ele ficava horas e horas naquele computador. Quando eu já tava enjoada de gravar, eu entrei no quarto de uma vez. Ele, como sempre, fechou a tela, muito assustado. Uai, o que foi? Aí eu falei assim, eu que te pergunto, o que foi? O que foi que você ficou assustado, fechou a tela muito rápido? O que você tava mexendo aí que eu não posso ver? Ele falou assim, não, nada não. Eu tava vendo um vídeo no YouTube. Aí eu falei assim, ué, mas por que eu não posso ver o vídeo que você tava assistindo no YouTube? Ele, encurralado demais, falou assim, eu não queria te contar, eu fiquei com medo de você achar ruim e eu fiquei com vergonha também. Eu tava assistindo o vídeo adulto. Falei, então abre aí pra eu ver. Ele, não, eu tenho vergonha, já te falei. Falei, não precisa ter vergonha não, tá de boa, abre aí. Eu só quero ver, né, o vídeo adulto que você tava mexendo. E ele todo sem graça, falando que não, que tava com vergonha, que não tinha coragem. E aí eu não aguentei mais, sabe? Eu já tava com nó na garganta. Eu abri o jogo, eu falei que ele era um cara de pau, um sem vergonha, e eu mostrei o vídeo pra ele. E ele tentou ainda ficar inventando desculpa, sabe? Tentou criar uma fanfic pra eu poder acreditar que não era aquilo que eu tinha filmado. Vocês acreditam? Mas, gente, não tinha como inventar qualquer desculpa. Um perfil fake. Ele sempre fechava a tela quando eu chegava, fechava a página, na verdade, né? E aí, pro final, ele falou assim que tava mexendo no YouTube, depois falou que tava mexendo num vídeo adulto. Gente, não tinha como ele desculpar. É claro que eu larguei dele. Até porque, lá no início do nosso casamento, eu tinha pego uma traição dele e eu perdoei, porque eu era muito nova. Eu pensei assim que aquilo era porque tava difícil a adaptação, né? No começo, no nosso casamento, a gente brigava muito, então eu pensei que ele tinha me traído por causa disso. Só que quando eu perdoei, eu deixei bem claro que da próxima vez não teria perdão. Então, se ele fez de novo, é porque ele não estava ligando, né? Se eu ia separar, se eu ia perdoar. Mas no fundo é como a minha mãe diz. Na verdade, eu não perdi, eu me livrei. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Tem gente que fala assim, homem quando tá aprontando não sabe esconder. Gente, eu acho que é mulher que sabe pegar. Mulher parece que tem o faro e mulher quando quer descobrir é pior do que o FBI, né? A gente já ouviu cada história aqui, cada armadilha que as mulheres armam para poder pegar, para poder flagrar. Eu nunca recebi uma história de algum homem que tenha armado alguma coisa assim para pegar. Tem homens que descobrem? Tem, mas as histórias que eu recebo, eles acabam descobrindo num acaso e não por algo que eles, né, estavam desconfiando e armaram ali para pegar. Então, se você é homem e se você já armou alguma coisa para poder flagrar e deu certo, me envie a sua história que eu quero muito contar aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim a gente cresce cada vez mais, né? E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fique em paz, fica com Deus, até os próximos, tchau, fui!